Tudo a mais um Pop Espírita, programa quinzenal do Centro Espírita Allan Kardec. Notícias comentadas sobre a ótica da doutrina espírita, conhece indicação de livros, datas importantes do Espiritismo e também encerramos com a música referente ao tema. Então, inicialmente vamos pedir a Deus, que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, o grande arquiteto do universo, o Jesus, nosso divino mestre, governador espiritual do planeta, Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, e a direção espiritual do Centro Espírita Allan Kardec, que nos acompanhem em mais um Papo Espírita. E hoje, a notícia que dá tema ao nosso espírita tem como título: Guilherme Weber relata experiência sobrenatural, espíritos querendo falar. Diz ele: quem é ateu viu milagre como eu. Diz ele, parafraseando Jorge Amado, para compartilhar uma experiência sobrenatural no Maria Vai com Outros, programa de Maria Ribeiro, no canal UOL. A experiência aconteceu por meio de uma tábua de Ouija, um tabuleiro místico em que um ponteiro se move sobre letras e palavras formam a mensagem. Acredita-se que, através dela, seja capaz de se estabelecer contato com os espíritos. O ator contou que uma noite se reuniu com amigos para utilizá-la, até que, de acordo com Weber, o bicho começou a pegar. Segundo ele, o tabuleiro formou a frase: sua filha chora. Na roda estava Denise, mãe de uma criança pequena, que confirmou: sim, ela chora todo o tempo. O tabuleiro então complementou a mensagem: alérgica ao amaciante. Guilherme contou que, em seguida, o conselho do tabuleiro, a mãe da criança suspendeu o uso do produto e, para a surpresa de todos, a filha deixou de chorar. No entanto, dias depois, outras coisas estranhas passaram a acontecer na casa em que se reuniram. As gavetas abriam sozinhas, os armários abriam, o chuveiro ligavam, eram forças, espíritos querendo se manifestar, querendo falar, recordou o ator. Na tentativa de resolver a situação, a dona da casa convidou uma médium e pediu que todos os participantes do jogo estivessem presentes para ouvi-lo. Segundo Weber, a sensitiva falou para ele sobre a atriz consagrada de teatro, Cacilda Becker, apontada como uma espécie de guia para o caminho artístico que ele deveria seguir. Diz que era meu caminho para as artes cênicas e que eu podia seguir esta caminhada. Eu tinha 14 anos, nem pensava em fazer uma carreira de teatro. O encontro terminou com uma revelação inesperada. A história de um amor que atravessaria diferentes vidas. A médium, disse para ele, virou-se para ele e falou: Guilherme, sabe essa tristeza, essa nostalgia que você sente? Essa melancolia que vem de vez em quando? Você teve um grande amor na vida e vocês passaram diversas gerações juntos, em diferentes situações, e você está nesta encarnação, e ele ou ela, que foi o homem ou mulher da sua vida, não encarnou mais. Então, esta é a saudade. Pois é, esta notícia, esse fato, nos apresenta dois princípios fundamentais da doutrina espírita, que são a existência e a sobrevivência do espírito e também a comunicação entre os dois planos da existência. É importante a gente lembrar que o espiritismo tem 5 pontos fundamentais. Primeiro, a existência de Deus, Criador do universo. Segundo, a existência e a imortalidade do espírito. Terceiro, a reencarnação. Quarto, a comunicação entre os dois planos da existência. E quinto, a pluralidade dos mundos habitados. Então, diante desses 5 pontos fundamentais, a história de Guilherme Weber nos apresenta primeiro o quê? A sobrevivência do espírito, ou seja, a vida não termina com a morte do corpo, não.
O espírito, que é o ser inteligente, consciente, individual e imortal, continua vivendo noutra dimensão da existência após o desligamento do corpo físico. O corpo não é nada mais, nada menos do que um instrumento temporário, enquanto que o espírito é a verdadeira identidade do ser humano, que segue aprendendo, lembrando, amando, sentindo, trabalhando e evoluindo. Então, a sobrevivência do espírito é um princípio lógico e natural. Para a doutrina espírita, a ideia da sobrevivência da alma não é mística, nem teórica. É uma lei natural demonstrada pela comunicação dos espíritos, assim como as leis físicas explicam a matéria, as leis morais e espirituais explicam a continuidade da vida. Então, a morte é apenas uma mudança de estado. Então, para nós espíritas, a morte é como tirar uma roupa usada. Todo dia você não troca de roupa? Pois é, o espírito, a cada reencarnação, ele adquire, ele troca de corpo, se liberta do corpo velho ou da roupa velha e suja, gasta, e segue para a espiritualidade e depois, de acordo com a sua programação encarnatória, ele volta a reencarnar. Então, enquanto ele está lá na pátria espiritual, ele conserva a consciência, ele conserva a memória, ele conserva a inteligência e também as suas emoções. E ele se ajusta à vida espiritual de acordo com o seu estado ou com a sua evolução moral. Então, resumindo, o espírito não perde a sua identidade. Ele simplesmente muda de plano. E nos diz a espiritualidade, nos diz Allan Kardec, através das obras da codificação, que a evolução é contínua e também infinita. Nós iniciamos como espíritos imperfeitos, a base da pirâmide, depois chegamos à categoria de bons espíritos e finalmente chegamos à categoria de espíritos puros. Então, nós progredimos através do quê? Da experiência, da reencarnação e principalmente do nosso esforço próprio. É claro que chegaremos a condições melhores espiritualmente a partir de quê? A partir da nossa evolução moral. Então, o Espiritismo nos mostra, através dos fatos, através das comunicações mediúnicas, que a vida continua após a morte. Então, a nossa recomendação de estudo de livros para a imortalidade da alma é o estudo do Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênesis. São 5 obras de Allan Kardec. E depois vamos ao segundo fato, que é descrito por Guilherme Weber, que é a comunicação entre os dois planos da existência, que é feita através do quê? Através da mediunidade. A mediunidade é a faculdade natural de todos os seres humanos que permite a qualquer pessoa perceber e interagir com os espíritos. Normalmente a gente acha que a mediunidade é um privilégio. Não. Também não é um milagre. E também não é um poder especial. E também não é um sinal de superioridade. Ao contrário, normalmente os médiuns são espíritos altamente endividados em relação às leis divinas, devido a erros nas encarnações anteriores, que vêm com a missão de serem o porta-voz dos espíritos. Então, é importante lembrar que todos nós somos médiuns, em algum grau. Uns com a mediunidade mais em evidência, outros menos em evidência, tanto que Jesus disse, há 2000 anos atrás, que no final dos tempos, todos profetizariam. Ou seja, profetizar é trazer a palavra dos espíritos. Então, é importante também lembrar que a mediunidade sempre existiu na humanidade. Antes, durante, vai continuar existindo depois de Kardec. Então, profetas, místicos, sensitivos, artistas inspirados, curadores, intuitivos, todos manifestam alguma forma de mediunidade, ainda que sem o conhecimento das leis que a regem. Então, o Espiritismo veio fazer o quê?
ele veio explicar, ele veio disciplinar, ele veio moralizar e colocar a mediunidade a serviço do bem e da instrução. Claro que existem muitos tipos de mediunidade. Hoje em dia, a mais comum é a psicografia, ou seja, a escrita. Nós temos também a psicofonia, que é os espíritos falando através do nosso aparelho fonador. Nós temos a vidência, que é ver o mundo espiritual. Nós temos a audição e temos também a intuição inspirada. E também existe a mediunidade de efeitos físicos, ou seja, quantas vezes a gente ouve pancadas na parede, etc. e tal, tudo isso é porque existem médiums próximos de onde nós estamos. E existe a mediunidade artística, que ajuda a compor música, na pintura. Muitos escritores são inspirados por espíritos. E aí vem a pergunta, mas para que serve a mediunidade? Segundo o Espiritismo, a mediunidade tem 3 finalidades essenciais. Primeiro, é uma prova espiritual do médium, porque nós precisamos aprender a utilizar a mediunidade de maneira correta. Pode ser que em encarnações anteriores tenha utilizado ela de maneira incorreta. Segundo, é uma ferramenta de crescimento pessoal. O médium vive vários desafios que o fortalecem, como aumentar a humildade, a vigilância, a responsabilidade, a caridade, e serve também como instrumento de auxílio. Médiums servem como ponto de esclarecimento, consolo e socorro a espíritos encarnados e também auxílio para espíritos desencarnados. É claro que o uso da mediunidade tem seus percalços, por isso que a gente sempre recomenda. Agora vamos à indicação de livros sobre mediunidade. Para conhecer a mediunidade, primeiro nós temos que estudar o Livro dos Espíritos, que é a base filosófica do Espiritismo. Depois, nós temos que ir até o Livro dos Médiuns, que é um guia a respeito da mediunidade. E depois nós temos a literatura complementar. Por exemplo, Hermínia Miranda tem excelentes livros sobre mediunidade. Divaldo Pereira Franco, Chico Xavier, nos trazem elucidações a respeito da mediunidade que quem quiser ser um bom médium tem que realmente utilizar. Vamos agora aos fatos que aconteceram na segunda quinzena do mês de novembro na história do Espiritismo. No dia 18 de 11 foi fundado o jornal Two Worlds, em Londres, na Inglaterra, pela escritora e médium Emma Harding Britten, que se transformou em revista no ano de 1960. No dia 23 de novembro de 1795, nasce Amélie Gabrielle Baudet, que mais tarde seria esposa e companheira de Allan Kardec e sua auxiliar na codificação da doutrina espírita. Ela foi fundamental. E depois do retorno de Allan Kardec à pátria espiritual, ela coordenou o espólio e o prosseguimento da doutrina espírita. No dia 23 de novembro de 1904, foi descoberto em Hydesville, nos Estados Unidos, esqueleto do mascate assassinado na casa da família Fox, autor das comunicações que aconteceram entre 30 e 31 de março de 1848, que nós chamamos aí de o marco zero do Espiritismo. E no dia 24 de novembro de 1871, o jornal The Times publicou relatório sobre sessões espíritas com Kate Fox e Daniel Douglas Home. Amigo e seguidor, eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Vamos orar, agradecendo a Deus, que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, a Jesus, o Divino Mestre, a Allan Kardec, pela doutrina espírita maravilhosa que nos esclarece a respeito do nosso passado, presente e futuro, e também a direção do Centro Espírita Allan Kardec, que nos acompanha no Papo Espírita, por essa oportunidade de conhecer um pouco mais a doutrina espírita. E, encerrando,
apresentamos uma música que trata a respeito do tema na notícia sobre Guilherme Weber. Na quietude da noite a luz desperta, um sopro além do mundo a sussurrar. São vozes que a saudade ainda acerta, insistem pela vida dialogar. Quando o coração se torna ponte aberta, o véu se move em prece singular. Espírito na essência sempre desperta, encontra um modo doce de tocar. Às vezes portas falam sem ruído, são sinais de alguém a procurar. Um gesto de consolo, um sentido, um lar amigo onde possa repousar. E a médium com ternura que ilumina, traduz a voz que vem nos orientar. É guia antigo que retorna e ensina o caminhar que a alma quer trilhar. No amor que atravessa muitas vidas, ecoa a luz que nunca vai findar. Mesmo ausente em formas recobertas, permanece em vibração a nos amar. E assim compreendemos o infinito, a vida eterna em ciclos a pulsar. Pois quando o corpo cala o seu pedido, é o espírito que insiste em despertar. Insiste em despertar.